eles falaram que era um segredo comercial. Então, queria deixar essa reflexão para vocês e desejar a todos que nós tenhamos um trabalho de sucesso, que a gente consiga resolver esse desafio para a sociedade brasileira. Obrigado. Ok. Sim, por favor. Eu estou surpresa com a colocação, porque isso é dado público. Foram fornecidos todos os dados de produção, comercialização, foram fornecidos dentro do grupo de trabalho, o IMS divulga esses dados, nos sites tem esses dados, então esses dados são públicos, não tem segredo nenhum. Em relação à prescrição, isso é feito de forma mais estatística, né? Você não tem como estar em todos os locais, ninguém tem cópia de receita, até porque isso os médicos são absolutamente contra. E medicamentos no SUS, aí estão os dados também que são divulgados dentro aí do DataSUS. Então, não existe nenhum sigilo. Inclusive, foram fornecidos todos os dados para o grupo de trabalho. Tá? Sim. Ok. Bom, apenas complementando e fazendo uma consideração, eu queria lembrar e informar a todos que a Anvisa tem mantido um hot site, uma página que está acessível pelo site da Anvisa, sobre o trabalho da discussão em torno dos resíduos de medicamentos. À medida que os dados do grupo vão sendo consolidados, essas informações estão sendo consideradas lá. Eu não sei se essas informações já estão publicadas, mas certamente vai ser uma demanda que vai ser encaminhada internamente na Anvisa para a publicação desses dados e outras informações da discussão, como documentos de consulta, de informação ao público. Ok? Uma última participação, então, aqui. O outro aspecto que eu gostaria de colocar é relacionado à regulamentação e também fazer um comentário sobre a coleta domiciliar. Em relação à regulamentação, a gente sabe que a exigência de receita não é feita em todas as farmácias, até porque os nossos 5.000 municípios existem farmácias bastante pequenas, com uma venda bastante modesta, que não permite pagar o salário de um farmacêutico. Por mais que o farmacêutico, às vezes, assuma tecnicamente a farmácia, nem sempre ele está lá presente durante a jornada de trabalho da farmácia. E, em relação à questão de receita, eu tive uma experiência de que eu recebi uma prescrição de um medicamento que exigia receita controlada, não havia em nenhuma das farmácias em Porto Alegre. Numa determinada farmácia eu me identifiquei como médica, mas eu disse que eu não estava com a receita de Porto Alegre, porque o meu CRM era daqui. O balconista tirou uma receita controlada e me estendeu se eu queria preencher aquela receita. Então, esse é um dos aspectos que a gente visualiza como fiscal. E ainda a questão da coleta domiciliar. Uma das experiências que a gente teve aqui na área de fiscalização é a questão das fraudes e venda de medicamentos obtidos clandestinamente, muitas vezes sem princípios ativos e outras vezes produtos desviados para comércio irregular. E eu coloco a questão de coleta domiciliar como a possibilidade de empresas fraudulentas irem atuar como coletadores cheios de amor para dar, mas que, na verdade, querem dinheiro no final de tudo. Ok, obrigado novamente. Bom, vamos fazer uma rodada, então, final aqui de considerações com os nossos debatedores, se a gente não tem mais participação da plateia. Queria começar com a gerente de resíduos perigosos do Ministério do Meio Ambiente, Zilda Veloso. Por favor, doutora Zilda. Eu queria fazer uma correção, porque eu dei uma informação errada. Foi discutido no grupo de trabalho do GTT de medicamentos a inclusão dos medicamentos. Depois que eu vi alguém falar, eu lembrei do debate. E como são vários grupos, foi discutida a oportunidade de se inserir os medicamentos de uso veterinário, mas foi optado por se permanecer. Não exclui que no futuro ou depois nós tenhamos também os medicamentos veterinários compondo aí um futuro acordo setorial. Eu fiquei bastante surpresa e feliz com as perguntas e colocações que foram dadas pela plateia. Eu acho que elas enriquecem, elas muitas vezes foram para complementar o que nós aqui falamos, né? Acho que nenhum de nós aqui detém o conhecimento total sobre o assunto, nós todos conhecemos uma parte dele,
e estamos aí nos esforçando para que esses acordos setoriais se tornem uma realidade, eles possam chegar até a população e, principalmente, eles possam gerar um impacto. Quando eu falei lá no início sobre a vinculação, os resíduos que fazem parte, os produtos que fazem parte da responsabilidade compartilhada e desses futuros acordos setoriais, eu volto a frisar, eles não são necessariamente perigosos, eles podem não ser perigosos. A lógica é desonerar o município e, por serem cadeias muito complexas e que têm uma responsabilidade bem dirigida e que tem propaganda para comercialização, aí eu não estou falando só de medicamento, eu estou falando de todos os outros produtos, e que facilitaria, e é assim que funciona em países que já chegaram à responsabilidade compartilhada antes de nós. Então, eu acho que é um caminho longo, nós estamos todos aprendendo com ele. Eu tenho um pouco de experiência daquelas logísticas que foram implementadas no âmbito do CONAMA nesses últimos anos, mas são diferentes. Nós temos casos, não dá para ter uma regra única para todos, nem de comunicação, nem de responsabilidade, nem de acordo setorial. Cada um está sendo construído de uma maneira muito particular. Ok, obrigado. Por favor, doutora Vera. Eu queria só agradecer a oportunidade dada pela Anvisa e acho assim, temos encontrado aí uma abertura muito grande da Anvisa, uma transparência no diálogo, que já está colocando realmente na prática a intenção de puxar, de viabilizar esse acordo setorial, que nós consideramos que é o caminho adequado mesmo, ouvindo todas as partes interessadas e buscando algo que seja viável, que seja factível e que colha os frutos para o benefício da população. Então, queria agradecer porque a Anvisa realmente tem sido extremamente aberta, extremamente receptiva às nossas solicitações de conversar, de colocar opiniões, e esse debate é mais uma prova disso. Muito obrigada. Pedro Zinoy. Ouvimos falar aqui que farmácia cometeu aí um deslize vendendo um medicamento que controlado, sem a receita, e atendendo uma médica que não aceitou esta situação. Ah, perfeito. Mas deveria ter comprado sim e sair de lá e ir para uma delegacia de polícia e mandar prender aquele elemento. Ele não é digno de estar no comércio farmacêutico. Então são essas exceções que às vezes denigre um setor que presta tanto serviço à população. Farmácias e drogarias trabalham 10, 12, 24 horas durante o dia e não recebe do Poder Legislativo, principalmente, o atendimento que merece. Haja visto a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo aumentando abruptamente o IVA sobre os medicamentos, enquanto outros estados estão reduzindo para 12%, chega aí até 69% da margem. Então a farmácia deveria receber, sim, o tratamento do serviço que ela presta, e não apenas o abuso das autoridades que querem arrecadar mais em cima do comércio farmacêutico. Ok, obrigado, senhor Pedro Zidói. Por último, diretor Jaime Oliveira. Bom, eu inicio a fala final agradecendo a participação de todos. De fato, isso que está ocorrendo aqui agora, na verdade, é um evento cujo teor da discussão, cuja matéria que está sendo discutida, cujas questões, ela vem ocorrendo sistematicamente dentro do processo de discussão do grupo de trabalho. Então, esse daqui é um evento que teve o propósito de reunir de uma forma mais solene, de uma forma
um evento mais formal, para que, inclusive com a participação de pessoas que não participam diretamente do grupo de trabalho, para que se tivesse a oportunidade de dar mais divulgação, mais transparência das discussões que vem ocorrendo dentro do grupo técnico de medicamentos. Eu acho que existe acompanhando todo esse debate, existe uma variável que já pode ser, na verdade, duas que já podem ser claramente identificadas. Não há divergência quanto às questões. As questões colocadas por todos que participam das discussões a respeito da logística reversa de medicamentos, nenhuma questão é imprópria, não existe descontentamento ou divergência a respeito de de qualquer que seja a questão. Onde pode existir divergência é a respeito das respostas que vão receber cada uma dessas questões. E para nós chegarmos a essas respostas, a gente tem um caminho a percorrer que envolve a produção de dados e a produção de informações. Toda a discussão será feita em cima de dados e de informações, e não a respeito de presunções ou a respeito de ideias que não estejam devidamente fundamentadas em números. Esses números, eles estão progressivamente aparecendo dentro do processo, mas precisam ganhar velocidade. Os atores que participam do processo, eles envolvem toda a cadeia de gestão de resíduos e toda a cadeia de produção e consumo de medicamentos. Não é só a indústria que participa, não é? É a indústria, é o comércio, são as empresas que gerenciam resíduos coletados do resultado da coleta urbana, são empresas de transporte de resíduos, e cada uma, entidades de consumidores, próprio Ministério do Meio Ambiente, e cada um desses atores tem contribuições para ser dada, para que a gente tenha uma discussão qualificada a respeito do assunto da logística reversa. Essas informações, o afluxo dessas informações para dentro do processo precisa ganhar velocidade. Ele não tá sendo feito numa velocidade adequada. E isso envolve todos os participantes. Eu não estou me referindo especificamente a um ou outro participante. Tá? A regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi uma regulamentação feita em 90 dias. E foi uma regulamentação feita com uma ampla participação. Setor privado participou, setor público participou, consumidores participaram. Então, a conclusão do grupo temático de medicamentos, ela tem que ser uma conclusão que tem que ser relativamente breve, tem que existir um cronograma de trabalho, e esse cronograma de trabalho tem que ser devidamente respeitado por todos os integrantes do grupo. Pode ser que no final nós cheguemos à conclusão de que, de fato, para determinados tipos de produto não tem sentido nenhum a gente estabelecer logística reversa. Pode ser que a gente chegue, de fato, a uma conclusão de que temos prioridades para a instituição de logística reversa, que não é o setor de medicamentos. Pode ser que cheguemos a essa conclusão. Agora, essa conclusão tem que ser construída em cima de dados. E esses dados têm que migrar para dentro do processo. O governo está tratando esse assunto com uma grande responsabilidade. Como eu venho repetindo, todas as vezes que tenho oportunidade de falar a respeito da política, notem quem são os componentes, os integrantes dos grandes comitês, das grandes comissões gestoras da política de resíduos sólidos dentro do governo. Existe o Ministério do Meio Ambiente, existe o Ministério da Saúde, e existem outros ministérios que certamente vão ter uma atenção muito especial para as questões operacionais e para as questões econômicas. Não é? Essa política nacional é da estrutura dela, é da essência dela transferir responsabilidades para o setor produtivo e para o setor importador. É o que está previsto na lei. Isso terá ônus? Isso terá ônus. Ninguém discute que isso pode eventualmente ter impacto em preços, que isso pode eventualmente gerar despesas que hoje em dia não estão incorporadas aos setores. Sem dúvida nenhuma. A questão é quanto. E quanto a gente vai ter que saber dentro desse processo. Certo? Logicamente não teremos informações precisas, e nem importa que não teremos informações precisas, mas informações que nos levem a enxergar um horizonte a respeito de quais os impactos
que a instituição de uma logística reversa terá dentro do grupo de medicamentos, como terá dentro de todos os outros grupos, porque mesmo as logísticas reversas obrigatórias não estão isentas da avaliação de impacto. Agrotóxico não está isento da avaliação de impacto, pneu não está isento de avaliação de impacto. Agora, essa avaliação de impacto ela vai ser feita sobre dados, sobre informações que têm que migrar para dentro do processo numa velocidade maior do que está ocorrendo hoje em dia. Eu agradeço, reitero os agradecimentos pela participação de todos. O formato, eu creio que o formato do evento, a forma como foi promovida a discussão, eu creio que agregou muito ao processo e também uniformizou, creio eu, significativamente as informações que atualmente estão sendo tratadas dentro do GTT, agora tem uma amplitude maior para a gente saber o status atual da discussão. Uma vez mais, obrigado e espero contar com a participação de todos numa próxima edição ou para as próximas oportunidades de discussão a respeito do descarte de medicamentos. Muito obrigado. Ok, eu agradeço a participação de todos os debatedores. Esse evento está sendo gravado. O conteúdo será disponibilizado no canal da Anvisa no YouTube, tão logo ele esteja disponível para a gente da Anvisa. Normalmente leva alguns dias, mas ele será disponibilizado para utilização e para o uso, para a difusão desse conteúdo, de tudo que foi debatido aqui hoje. Agradeço a participação da plateia, especialmente das pessoas que participaram, com perguntas aos debatedores. E lembro que às 1h30 hoje, às 13h30 da tarde, a gente retorna, já em outro formato, para o painel técnico sobre os resíduos de medicamentos. Ok? Obrigado. Bom dia a todos.